primeiramente, nós não estamos falando aqui do livro. Então, se você está pensando ou baseando, ouvindo este vídeo e pensando nos filmes, por exemplo, tanto da Disney quanto os filmes de Tim Burton, não é isso que a gente está falando. Porque nos filmes há inúmeros outros personagens que não estão neste livro. Então, assim, os principais estão a lagarta, o gato, o chapeleiro, a rainha de copas, todos esses estão presentes tanto no filme quanto no livro. Mas muitos personagens que aparecem no filme não estão presentes nesse livro, né? Então os principais são esses. E a relação que ela vai ter com essas personagens vai ser sempre uma relação que vai partir desses dois caminhos que a gente já delimitou. Desse questionamento da lógica ou da falta de lógica que vai acontecer dentro desse livro. Por exemplo, ela vai chegar no momento em que ela vai simplesmente encontrar o coelho novamente, vai encontrar o coelho e o coelho confunde ela com a sua empregada Mary Ann e pede ela que vá buscar a sua luva e vá buscar o seu leque correndo dentro da casa dele. Alice nesse momento sai correndo. Por quê? Porque Alice aprendeu no mundo normal, no mundo da Inglaterra, ela aprendeu que quando um adulto ou quando alguém pede alguma coisa, a criança deve simplesmente obedecer e cumprir aquela regra. Então nesse momento ela cumpre simplesmente essa ordem do coelho e entra na casa dele. Nesse momento ela encontra lá um outro líquido dizendo beba-me e um outro bolinho que vai também comer para poder entrar nessa história de encolher e de crescer, né? E aí, portanto, nesse momento ela começa mais uma vez a passar por esse processo de amadurecimento a partir das transformações do corpo dela. E isso está muito envolvido com a relação que ela tem com essas personagens que não são essas principais, mas são algumas personagens que aparecem nessa casa do coelho e que de alguma forma vão preparar ela para o encontro com outros personagens importantes. Então, por exemplo, na sequência ela vai encontrar a lagarta. E o que basicamente o encontro da lagarta representa? Ele vai fazer uma pergunta muito importante para ela. Lembre-se que eu falei que ela está nesse processo de crescer e se expandir, crescer e expandir, mudança e transformações do corpo. A Alice está saindo da fase da infância para uma vida da juventude, uma vida adulta, isso está claro. E a partir desse momento que ela encontra a lagarta, uma pergunta fica muito clara, que a pergunta que a lagarta faz é o seguinte: quem é você, Alice? Então veja, ela já passou por 2 vezes, pelo menos nesse livro, nesse processo de crescer e de encolher. Ela já passou por muitos questionamentos sobre a lógica ou a falta da lógica que ela não encontra no País das Maravilhas. E ao se deparar com essa pergunta, quem é você, ela responde assim para a lagarta: olha, até há um pouco tempo atrás eu sabia quem eu era, agora eu já não sei mais quem eu sou. Quando ela encontra a lagarta, é justamente a lagarta que representa a metamorfose nesse livro. A lagarta é um ser de metamorfose. Essa lagarta vai se transformar em borboleta mais para frente e antes de ser lagarta ela passou por uma outra fase. Então a lagarta representando essa metamorfose, ao fazer essa pergunta para Alice, quem é você? Ela simplesmente está perguntando a Alice, Alice, você passou por processos de metamorfose até chegar aqui? E Alice inconscientemente vai acabar respondendo que sim, porque quando ela diz que não se reconhece mais, não sabe mais quem ela é porque ela já está no meio desse processo de amadurecimento, né? Então a lagarta significa justamente essa metamorfose que Alice passa nesse momento. Além disso, essa pergunta quem é você? É uma pergunta filosófica, uma pergunta existencial. É uma pergunta que a corrente dos filósofos existencialistas se farão. Esse autoquestionamento, essa procura da definição de quem eu sou, o que são os homens, né? Então, de uma certa forma, essa lagarta representa também essa ideia do existencialismo. Quem é você? Como você se define? Como você se apresenta? Quem você era antes? Quem você é agora, né? Então, passa por essas questões. Além disso, por estar nesse ponto da metamorfose, a Alice também está oscilando, né? A Alice também está praticamente aqui dentro de um contexto da infância, mas está passando por um contexto da juventude. Então a gente pode entender isso como uma crise de identidade da Alice. E é justamente uma crise de identidade que todas as crianças passam em algum momento da sua vida, justamente nesse processo de transformação no qual passa a Alice. Então a lagarta tem essa importância, né? Justamente por representar essa metamorfose, essa crise de identidade e essas perguntas capciosas como quem é você? Se eu perguntar agora para você que está do outro lado ouvindo a gente, quem é você? Porque é fácil eu falar do outro, é fácil eu definir os outros, é fácil eu discorrer sobre os outros. Mas quando a pergunta volta para a gente, tipo, quem é você? E é até curioso, porque quando eu digo muito isso, quando me pergunta, Tiago, quem é você? Eu não falo sobre mim, eu começo falando da minha profissão. Eu falo, eu sou professor, eu tenho 28 anos. Então eu sempre começo justamente pela minha profissão. Mas a pessoa está perguntando quem eu sou e não o que eu faço. Então é muito difícil para a gente responder essa pergunta. Daí que o maior enigma desse livro, dos inúmeros enigmas que tem, é justamente esse.
essa tentativa de autodefinição. E isso não é fácil porque não tem respostas prontas. E crianças querem o que sempre da gente? Respostas prontas. Quando a Alice começa a fazer ou receber perguntas como essa e não encontra respostas ou não encontra respostas lógicas, ela está, portanto, justamente nessa crise, nessa transformação, nessa metamorfose.